Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallas Comida e Arte, no Centro de Natal, uma entrevista, um bate-papo com alguém que faz cultura, política, economia, empreendedorismo ou um pouco de tudo, como é o caso do entrevistado de hoje. Estou aqui com o sociólogo, cordelista Nando Poeta, que é pré-candidato a prefeito de Natal pelo PSTU e vai falar sobre tudo isso. Vamos saudar o nosso entrevistado, Nando Poeta. Bem-vindo à Conversa de Botequim. Opa, Cefas, é um maior prazer, né, estarmos aqui reunidos para falar um pouco sobre as nossas ideias para esse processo eleitoral, né? Então é um maior prazer estar presente. Prazer todo nosso, agradecer por ter aceitado, agradecer a equipe do PSTU que viabilizou também. Lembrando que o programa está aberto para candidatos a prefeito de Natal e de municípios da região metropolitana que tenham compromisso com a democracia. É um critério do programa, que o programa é democrata. Então todos os candidatos democratas estão sendo convidados, cada um, nós já entrevistamos alguns deles, terão o seu tempo. Antes de começar o bate-papo com o Nando, vou lembrar aquilo do programa. O programa é totalmente interativo. Quem quiser assistir no Bar Dallas pode vir, o Bar Dallas está aberto, em funcionamento, já tem gente bacana aqui, daqui a pouco eu vou listando aqui, agradecendo. Quem quiser comentar pelo Facebook, pode fazer perguntas para Nando, ele vai responder aqui. E agradecer aqui a nossa equipe, José Áglio na produção e filmagem, Natália Chagas, assistência de produção e mídias sociais, e Lula Belmont no apoio logístico. Nando, eu tenho um monte de pergunta para fazer. Ixi, política, cultura. A gente já ficou numa mesa, né? Conversando sobre a ditadura, né? Para você ver, há pouco tempo, lá no Porão das Artes, de Nelson Rebouças. Mas a tradição do programa, Nando, é sempre perguntar sobre como a pessoa começou naquilo pela qual ela é conhecida hoje. No seu caso, militante político, sociólogo, poeta cordelista, tem empreendimentos culturais. Vamos falar sobre tudo isso, mas a curiosidade. Como é que você era como criança? Você era metida poeta, você era líder de classe, você era militante. Obrigado, Luiz. Você militava quando criança. Como é que era o Nando enquanto criança? Eu sou o segundo filho de uma família, né? Uma família paraibana que veio morar aqui em Natal. Eu nasci aqui na maternidade, em Januário 5, 62, e saí de lá direto para o Alecrim, onde os meus pais moravam, numa vila que a gente chamava de Vilinha, de forma bem carinhosa. O número 80, que era a primeira casa da vila, ela ligava a 10 a 11. Então eu fui criado no bairro do Alecrim. Um bairro popular e populoso. E dentro do bairro do Alecrim a gente conviveu com todos esses elementos que hoje constroem um pouco a minha identidade, né? A cultura, eu morava perto do Café Vencedor, e lá as escolas de samba visitavam, né, as tribos de indígenas, que a gente chamava na época, era no Alecrim, tinha muito. Minha mãe costurou a roupa do Remon Paulo Mo, que morava aqui no centro. Isso é histórico. Durante 10 anos, né, 10 carnavais. A gente vinha com minha mãe provar a roupa dele aqui, que como ele era muito, né, forte, não podia estar se locomovendo, então era mais fácil. Do carnaval, né? Para quem não conhece. Era mais fácil a costureira se deslocar até a casa dele. E a gente acompanhava minha mãe, ela ficava fazendo as medidas, as provas, e a gente brincando aqui na Praça André de Albuquerque. Eu e meu irmão, que eram os dois mais próximos da idade. Eram quantos irmãos? São 4. Minha irmã, né, que é a mais velha, Mauricléia. Meu irmão Vicente, que era 11 meses de diferença comigo, e o mais novo Tadeu. Então foram 4 irmãos criados ali no Alecrim, no bairro, jogando bola no calçamento, no campinho da 4, né, participando do arraiá da vila, que a gente organizava, vendia os fogos para os meninos tocarem, né, fogo. Então foi uma infância muito animada, muito cheia de alegria, né, buscando fruta nos pés do Alecrim. Né? Então fomos criados ali. A infância clássica de José Mauro Vasconcelos, né? De literatura. E o outro lado, assim, é a questão política, né? Porque você sabe que no Alecrim tinha os comícios. Fala sobre isso então. E papai, ele sempre gostou de ir para os comícios, né? Ele ia muito para os comícios do MDB na época. E a gente acompanhava, porque era pertinho, quando começava a zoada, ele disse, está na hora, vamos. Aí levava a gente, ele ficava muito vidrado
nos discursos, né, nas falas, nesse período da década de 70, principalmente. 70, as campanhas de 72, 74, 78. Que era ditadura. NDB e Arena. NDB e Arena. E na vila a gente era as únicas famílias praticamente que se inclinavam pelo verde, né? Que a maioria era vermelho. É mesmo? Que era de Narco. E a gente ia muito lá, e eu me lembro que a gente lá ali no Quitandinha, perto do relógio, eu pegando o santinho, eu e meu irmão, sempre eu e ele, correndo atrás de santinho, juntando dos candidatos, a gente gostava, né? Na época, de levar para casa, e ali ficava olhando, a gente ficava imitando os discursos, brincando de fazer discurso, subia em cima da cama, fazia o discurso. Então a gente foi criado um pouco dentro desse universo. Então quer dizer que você, quando criança, você pode dizer que você era Bacurau. É isso mesmo? Não chamava na época Bacurau, não. O Bacurau veio no final. Olha a revelação, olha aí, PSTU. Nando, poeta Bacurau. Admitida que eu vi. Eu prefiro dizer que era anti-ditadura, né? Aí dentro do MDB se reunia todos aqueles que eram anti-ditadura. Você saiu bem, gostei. E a adolescência, Nando? Como é que a sua infância, eu já vi a infância no Alecrim dos anos 60, bacana. E aí, a adolescência? Foi no Alecrim também? Como é que no Alecrim. Eu saí no Alecrim com 20 anos, em 82. Mas durante essa adolescência eu fui estudar no Padre Miguelinho, desde o jardim, né? Sim. Até a 8ª série. Me criei ali no Padre Miguelinho, estudei. E em 78, quando eu fui fazer o exame da ETFERN, né? Eu fiz exame de admissão, aí depois em 78 teve a ETFERN. Eu fiz uma opção do curso de metalurgia. Né? Assistindo o Jornal Nacional, acompanhando aqueles conflitos de greve na televisão e tal. Eu vou fazer, aí eu vi que tinha esse curso de metalurgia, eu vou fazer esse curso aí. Sim. Eu não tinha nem noção do que era, na verdade, metalurgia. Mas aí eu ingressei na ETFERN, na Escola Técnica Federal, no curso de metalurgia. Sim. Depois é que eu mudo. Então eu fui criado nessa adolescência, continuando indo aos comícios, participando, e comecei na ETFERN me envolver com o Centro Cívico. Então em 81 eu apoiei uma chapa, que era uma chapa de oposição ao Centro Cívico da direção da escola, porque na escola técnica tinha os centros cívicos geralmente atrelados à direção. E tinha até uma socióloga dentro que controlava tudo, tinha os setores de disciplina que acompanhava qualquer movimentação nossa. Então a gente organizou uma chapa, que era um companheiro Soares, que é metroviário hoje em São Paulo, professor lá. José Soares? José Soares. Grande amigo meu. Pronto. Ele e o Francisco Cavalcante, que foi diretor do Sindágua depois, até faleceu já agora durante esse período da pandemia. Que foi o vice da chapa e a gente apoiou essa chapa. Foi a primeira movimentação minha, e assim, enquanto participando do movimento. Né? Foi isso. E para a gente voltar para a política, e a poesia, como é que entrou, Nando? A Feira do Alecrim já tinha cordel, já tinha... Tinha, nesse passeio, nesse caminhar nosso de casa para o Padre Miguelinho, era muito comum encontrar em rodas de violeiro, de cordelista, né? Ali ou no Mercado Central, sim, verdade, que era na 11, não sei se você lembra do Mercado Central, que ligava a 11 a Mário Negócio. Né? Ele já foi derrubado. E a Gentil Ferreira. Isso. Era muito comum ter as rodas de poetas, violeiros. E era comum a gente passar e parar. E como meus pais são paraibanos e o cordel é muito forte na Paraíba, então minha mãe trazia essa bagagem, que meu avô, quando eu ia para Paraíba, para João Pessoa, ele sempre ia para a feira, comprava cordel. Então a gente foi sempre parte do nosso universo, essa forma de literatura, né? Que bacana. Me presenta. Aí, contato. Mas eu só vim escrever o cordel quando eu já estava em São Paulo, com 45 anos, já foi outra história. Pronto, então a gente vai voltar essa história do cordel, mas então vamos para a militância política. Você começou sua militância política lá, na antiga ETFERN. Foi. Aí como é que foi? Aí você estava contando a história do centro. Aí como é que foi o desenrolar da história, afinal de contas? Quando eu entrei na ETFERN em 79, né, no curso de metalurgia, sim, minha irmã entrou na universidade no curso de serviço social. E foi bem na época do movimento estudantil de reconstrução da UNE. Então ela se envolveu, participou. Então, como eu era encostada a ela, então ela trazia tudo aquilo, né? Aí veio a construção do PT, naquela movimentação. Ela até me levou
o comício de 80, acho que foi no meio do ano de 80, o comício na Gentil Ferreira, que Lula veio. Eu participei, fui, fiquei atento e fiquei cada vez mais apaixonado de construir um partido independente do que já existia. Porque mesmo a gente acompanhando desde criança, né, a política, a gente via que eram dois partidos que não tinham muito a ver com a origem dos meus pais, trabalhadores, da minha mãe que sofria, né? A gente sempre via que, né, os representantes da política eram das oligarquias, né? A gente foi percebendo isso. E quando surgiu essa ideia de PT trazida por ela, da universidade, eu abracei logo a ideia, né? Aí foi em 80, fui para esse ato. Em 81 a gente já se organizando na juventude, em torno da juventude do PT. Aí foi aí não parou mais. Foi o Soares que me apresentou a corrente, que eu ingressei, que militei até a fundação do PSTU, que deu origem ao PSTU, que foi a Convergência Socialista. Perfeito. E Soares, inclusive, continuou no PT. Continuou, né? ele ficou. Ele está na diretoria do PT do setorial de Jabaquara. Eu até fui visitar ele lá em Jabaquara. Exatamente. É amigo meu até hoje. Né? Ele ficou no PT, a gente saiu em 92, que é outro momento. E aí foi quando eu comecei essa militância mesmo do partido, em 81. Aí conheci a Convergência. Já na UFRN? Não, Netfer. Tá, e o UFRN, como é que foi entrando? Aí o UFRN, por exemplo, em 81 eu fui já ser bolsista da UFRN, trabalhar de datilógrafo. Como era datilógrafo, você sabe que a gente, quando era da juventude antigamente, o primeiro curso que fazia era um curso de datilografia, era entrar no Senac. Ou então era dedografia, né? Era 2 dedos. Então eu até hoje eu toco bem direitinho as teclas, sem olhar. Então eu aprendi, fui trabalhar lá no curso que minha irmã estudava. Ela disse, tem um curso tem um espaço bolsista para datilógrafo, eu vou. Aí fiquei lá. Aí lá eu já acompanhei, a partir de 81, a movimentação estudantil da universidade. E ao mesmo tempo desenvolvendo trabalho na Netfer. Mas aí eu terminei o curso, fui trabalhar na construção civil, trabalhei na construção do satélite, trabalhei na construção do Santarém, Nova Natal, né? Esse período de 81, 82, né? E no final do ano eu fui demitido da empresa. Das duas empresas eu fui demitido. Do satélite eu fui demitido porque lá, quando na hora da gente entregar a casa aos mutuários, eu fazia uma lista dos problemas que tinha a casa. Aí a empresa não queria que a gente fizesse, né? Indicação dos problemas. Queria que a gente tocasse apenas a entrega da casa. Sim. E depois eu fui para outra empresa trabalhar na construção civil do Santarém. Sim. E quando eu fui trabalhar lá em 82, numa sexta-feira, num comício que ia ter de José Agripino, em Gramoré, ele queria que eu levasse um caminhão com os operários, acompanhasse. Aí eu disse que não ia, aí no sábado fui demitido. Nossa. Né? E aí terminei o ano de 82 estudando para o vestibular. Aí fiz o vestibular em 83, entrei na UFRN, no curso de Ciências Sociais. Né? Aí já comecei também militando, né? Já fui congresso da UNE de 84, já participei do comando de ocupação da reitoria de 84. Eu ia perguntar sobre isso, a histórica ocupação da reitoria. Para quem não conhece ou sabe pouco, conta essa história, Nando, para quem estava lá. O ano de 84 foi emblemático, né? Foi um ano diferente. Né? Por quê? Porque entrou aquela batalha pelas diretas já. Desde o final de 83 que entrou a ideia de fazer uma campanha pelas diretas já. Isso foi ganhando corpo. Eu me lembro que no carnaval de 84, em fevereiro, eu estava em Olinda. A maioria das marchinhas fazia uma referência à direta já. Todo mundo cantando sobre as diretas já. Né? E quando eu volto do carnaval, empolgado, dentro da universidade, todo mundo também na luta, né? O ato, que eu acho que foi em março, o ato daqui, em fevereiro para março, né? O ato pelas diretas já, na época 10 mil pessoas, era uma coisa extraordinária, dentro da ditadura ainda você colocar 10 mil pessoas, sim, questionando a falta de democracia, pedindo o direito do voto para presidente. Sim. Então aquilo ali era um reboliço total na cidade. E a gente começou, dentro da universidade, impulsionar essa campanha das diretas já e fortaleceu a luta pelas questões específicas da universidade. Então os cursos começaram no início de 84 a fazer greves, reivindicando
acesso a livro, que na biblioteca faltava, reivindicando a RU, a comida, né, a melhoria, residência. Foi uma luta muito grande de vários cursos. E junto com isso, a universidade, através do Conselho Superior, votou uma resolução de aumentar o bandejão. Né? Era o quê? Um aumento assim de 500%. E esses 500% aí, a turma começou a se rebelar contra isso. Né? E achar que era um absurdo e que o aluno mais necessitado, né, que era um residente, e a gente que morava em Natal, mas era também necessitado, né, que eram pobres, não tinha muito dinheiro para estar comprando comida e tal, a gente precisava do RU. Sim. Então isso aí levou uma pressão muito grande dentro da universidade e a luta se iniciou, né, contra o aumento. E foi, acho que foi no final de março, decidimos ocupar a reitoria. Aí a ocupação foi organizada, foi com toda a preocupação de organizar os estudantes. A vanguarda foi a residência, o ponto de apoio foi a residência para organizar, para fazer reuniões, para preparar a primeira turma que saiu em passeata para a reitoria, né? Tudo foi da residência. Todo o apoio, os colchões que a gente levamos para dentro da reitoria foram trazidos da residência. E a gente ocupa a residência, um movimento muito bonito, que até hoje são 40 anos. Até hoje se fala nisso. Se fala nisso, 40 anos nós ocupamos. Nas assembleias nós tiramos o comando de greve, que eu comecei a fazer parte do comando de greve. Criamos comissões de cultura, comissão de imprensa, comissão de alimentação. Então uma comissão de segurança. E a gente tinha consciência nos debates que a gente fazia, que a gente estava sendo vigiado. Sim. Né, pelos órgãos. Vocês sentiam isso? Sentiam isso, sabíamos que estavam, por isso que a Comissão de Segurança estava atento a isso, por isso que a gente teve muito cuidado, a gente, por exemplo, que fumava maconha na universidade, a gente teve muito cuidado que durante a ocupação a gente não pudesse portar, né, nenhum tipo de substância dentro da ocupação. Que aí dava um motivo para eles. Né? Então a gente teve uma preocupação muito grande de não dar motivos, né, para que eles pudessem atacar. Mesmo a gente não dando motivo, inventaram mil histórias, né? Que ali a turma se reunia para fumar, né, para beber, né? E na verdade não era nada daquilo. A disciplina era muito grande. Sim. Né? E foram 6 dias de ocupação, né? E a administração terminou recuando. Só que antes de recuar, eles monitoraram as peças que estavam ali dentro da frente do movimento, né? Fizeram a entrega nossa para os órgãos de repressão, as nossas fichas estudantis foram entregues e terminamos por responder processo. Aí depois da ocupação foi outra luta, além da gente barrar o aumento, que foi uma vitória, depois nós continuamos a fazer atos e a gente fazia o ato aqui na Praça Padre João Maria. Sim. Né? Fazer um ato contra o inquérito policial que foi instaurado. Né? Eles começaram a chamar as pessoas, né, a pastoral operária na época, os direitos humanos, fornecer os advogados na época para fazer nossa defesa. Então foi um movimento que teve um apoio muito grande da comunidade estudantil e da população, porque inclusive atraiu o final de semana da ocupação, as pessoas iam para lá. Né, atividades culturais, o cordel, através de Adebal, através de Vanduí, que na época escrevia sobre a ocupação, era lido, né, distribuído, falando da nossa luta. Então foi um movimento muito bonito que até hoje é um marco na luta estudantil aqui do Rio Grande do Norte. Verdade. E ótimo depoimento aqui de quem estava lá. Vamos continuar a falar sobre a militância. Você virou professor, né? Pode falar sobre isso, sociólogo, mas nunca deixou a militância. Como é que foi isso? Vida profissional com militância política? Foi também, uma continuidade, porque eu me lembro que em 84 não tinha concurso para o Estado, né? Sim. Não tinha concurso. Você era recrutado, era chamado, tinha o que eles chamavam de trem de alegria, e o trem de alegria ainda faltava a gente. Que aí o NURI, na época, chamava o alistamento de jovens estudantes que queriam trabalhar. E eu entrei no meio dessa luta toda da ocupação, eu assumi em maio, depois da ocupação, um cargo de professor lá em Nova Natal, no bairro que eu havia trabalhado, na pavimentação lá das ruas. Né? E fui trabalhar lá no Miriam Selle.
Né? Ensinar na época era Educação Moral e Cívica, que foi uma disciplina introduzida pelo regime militar. Isso. O SPB, que era a Organização Social Política Brasileira, que é uma disciplina também da reforma da ditadura, e Geografia. Essas 3 disciplinas, trabalhar no supletivo. Sim. E fui trabalhar. Um grande trabalho que eu estava vivendo tudo aquilo, aquelas transformações, e eu disse, como é que eu vou trazer o que o Brasil está vivendo para essas disciplinas que eram estudar o símbolo, né? Da nacionalidade, aquele Duque reforço. De Caxias, aquelas Exército Brasileiro. Exatamente. E eu disse, como é que... Aí eu tive que transpirar o que estava acontecendo e jogar dentro das disciplinas. Então eu aproveitei bastante nessas disciplinas, estudar o que estava acontecendo no país. Foi bem legal, né? Fiz uma mudança, na verdade, no currículo, né? Na marra. Fiz, E aí, como eu era bastante jovem na época, aí a turma gostava, então tudo que eu trazia para a sala de aula, a turma gostava de debater, de discutir, esse debate das diretas, né? Eu aproveitei para fazer uma conversa, o que foi a campanha, a movimentação, principalmente da juventude secundarista que teve à frente. Então eu aproveitava aquele momento do ano de 84 para desenvolver todo um trabalho. Né? Aí foi o primeiro ano que eu trabalhei com um professor que chamava P8. Era P8, que era professor que não tinha concluído o curso. Né? A gente era chamado na universidade para desenvolver esse tipo de trabalho. Aí comecei minha carreira em 84, mas não militava ainda no movimento da educação. Sim. Aí veio 85, em 86 eu fui para o Congresso da UNE, em Goiânia. E aí a minha corrente na época discutiu que era importante eu pendurar a chuteira no movimento estudantil. Porque tem uma época da gente sair. E a turma discutiu que eu deveria girar para o movimento sindical. Foi quando eu entrei e na época eu estava já entrando no cargo de sociólogo. E aí foi quando eu fui atuar especificamente na educação, mas voltado para os técnicos administrativos. Sim. Né? Foi quando a gente ganha a ANSE, depois transforma em CISP. Esse CISP que existe hoje foi fundado na época por a gente. Eu era o vice-presidente. E funcionou até 89. Em 89 houve a unificação dos trabalhadores de educação e eu entrei na direção do SINT. Sim. E fiquei de 89 a 97 atuando na direção do SINT. Perfeito. Movimento Trabalhadores de Educação. E hoje existe o SINT e o SINSP. Né? Existem os dois sindicatos. Exatamente. E tem perguntas aqui, comentários, vamos ler aqui. Pessoal aqui interagindo. Maria Mercedes, boa tarde. Muito feliz de ver um candidato de valor para o Natal. Socialista de luta íntegro da nossa classe. Valeu, Maria Mercedes. Continua aqui assistindo. Cláudio Wagner, da SPVA. Sou fã da poesia de Nando Poeta. Olha aí. Valeu, Cláudio Wagner. Por falar em SPVA, registrou aqui a presença de Adélia Costa, presidenta da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. Registrar a presença aqui do pessoal do PSTU aqui, pessoal de peso aqui. Socorro, Tiago, Dário Barbosa, o lendário Dário Barbosa. Will e João. Will e João, isso, exatamente. Todo mundo aqui bem-vindo. Nazareno Godeiro. Boa tarde, Nazareno. Continua aqui ligado. Alexandre Guedes. Valeu, Nando. Boa tarde. Valeu, Alexandre. Socorro. Ah, Socorro tá aqui. Socorro Souza. O que você está achando da situação da educação no município de Natal? Como você está vendo essa reforma da Previdência do prefeito Álvaro Dias? Pronto. Quer responder, Socorro? Aí a gente volta para a linha temporal, mas você responde a Socorro, para não ficar pergunta sem responder. A gente vê que a educação no nosso país, aí por tabela no estado e no município, sofre ataques bastante acentuados, né? E aqui no município, pela postura do prefeito, inclusive por ter um enquadramento bem à direita, né? Considerado dentro desse campo bolsonarista, não consegue sequer dialogar com a categoria. Não dialoga, né? Não dialoga com a categoria e impõe um ataque brutal aos salários dos profissionais, quando se negou na maioria dos anos a conceder o reajuste nacional do piso. Né? Teve bastante dificuldade e a categoria tentou reagir, tentou responder, né? E ele intransigentemente ataca e não queria conceder os direitos dos trabalhadores. Então, por exemplo, as escolas continuam bastante
com bastante debilidades, né? A gente vê escolas aí que com problema de merenda, a gente vê as creches, né? A gente vê as escolas com falta de vagas, né? A gente vê o profissional efetivo, cada vez o corpo profissional diminuindo, e eles insistem em contratar seletivos, e os seletivos são muito mais explorados, né? Eles não querem que os seletivos se envolvam no campo da luta, do movimento. Então é um ataque brutal, né? E que isso leva a penalizar a educação da nossa cidade, né? E cada vez está mais carente. Então é um debate que os profissionais têm feito, né? Que os profissionais eles não defendem só os salários deles, eles defendem as condições de trabalho, né? E de ensino. Então essa bandeira da defesa da educação, os profissionais vêm levantando contra um governo que insiste em cada vez mais abrir para a privatização, para parcerias público-privadas, né? E sem investir de fato nos profissionais da educação e do funcionalismo de uma maneira geral. Perfeito, respondido, Socorro. Vamos lá, e o Will fazendo uma pergunta. Não, está fazendo uma afirmação. Natal precisa de uma alternativa socialista. Registrado, Will. E Tiago Silva, poeta, também aqui. Bora, Nando. O transporte é um dos problemas mais sentidos pelos trabalhadores e trabalhadoras de Natal. Comente as propostas socialistas do PSTU para essa área. Transporte de Natal. Eu sou usuário, né? É usuário? Eu ando de ônibus. E gosto de andar de ônibus. Eu me sinto legal estar dentro, como a gente chamava antigamente, de uma lotação, né? Ali vendo as pessoas conversarem. Não tem que se preocupar em dirigir, não paga posso IPVA. tomar, né? Tomar uma, sair tranquilo, né? Não tem preocupação nenhuma. E também perceber o que é que as pessoas estão pensando. Sim. Porque ali dentro do ônibus as pessoas vão falando as coisas. Verdade. Né? Vão expressando. E ali fala sobre tudo. E a gente vê que, inclusive comparando com outras cidades, o nosso sistema de transporte é extremamente precário. Né? Os ônibus são, como eles dizem, seminovos. Eles fazem até a campanha reconhecendo que os transportes são seminovos. Se são seminovos, não são novos. Quer dizer, eles não respondem os ônibus de hoje, inclusive esses que estão trazendo agora, não respondem ao padrão exigido hoje. Não tem ar-condicionado, né? A potência do motor, né? As cadeiras não são confortáveis. Então são transportes extremamente muito precários. Para necessidade, para dar um conforto àqueles que se deslocam, que passam uma hora e meia para chegar no seu trabalho. Então não existe um investimento. E existe uma conivência muito grande com a prefeitura. Né? Porque quem domina hoje é praticamente uma máfia, que a gente chama de seturno, que controla, que quer inclusive subsídio para o funcionamento, que negou as licitações, né? E agora vem as licitações, a gente pergunta, mas que tipo de licitação? As empresas, por exemplo, que são devedoras, tem várias empresas devedoras, né, do município de Natal. Essa dívida não é executada. Agora, um trabalhador que deve um IPTU, a prefeitura vai executar. Chama e força você a fazer um acordo. Agora, os empresários que são devedores, inclusive de ônibus, são 4 empresas que estão entre os 20 maiores devedores, estão aí. Inclusive, a gente pergunta, essas empresas vão poder participar de uma licitação? Boa pergunta. Vão ter direito? Ou seja, vão encontrar uma brechinha para participar da licitação? Provavelmente, eu já adiantando, eles vão construir esse caminho para essas empresas devedoras. E eles choram demais. Dizem que estão perdendo, que não tem lucro. Ora, se eles estão perdendo, para quem insistir no serviço? Entregue o osso. Né? Não quer dar conta, não consegue responder, entregue o serviço. A licitação serve para isso, né? Serve para isso. Quem quiser fazer o serviço, oferece. E outra coisa, por exemplo, é uma concessão pública. E a gente debate hoje a necessidade do município de Natal ter uma empresa pública. Para quê? Para que a gente possa mostrar que é possível uma empresa pública tratar bem os funcionários, garantir uma tarifa social, que desempregado não pague, seja isento, que o estudante, de uma maneira geral, seja isento, que a gente que tem mais de 60 anos seja isento do transporte, né? Porque aqui os 60 anos tem que pagar em Natal. Né? Em outras cidades do país inteiro, e aqui mesmo, aqui do estado também, você com 60 anos não paga, mas aqui tem que pagar. Quer dizer, por quê? Porque não é isenção. Quer dizer, eles dão isenção para os empresários, dá subsídio para os empresários, mas não quer dar isenção para o trabalhador. Um desempregado, como ele vai se locomover,
na cidade, atrás de emprego, se ele não tem sequer o dinheiro do transporte. Não. Mas é um debate que a gente está fazendo. Não, tem outro problema também dos transportes, você pode até falar sobre isso. Muita gente reclama, eu como jornalista já fiz reportagem sobre isso, o horário limitado. Todas as capitais brasileiras têm ônibus a noite toda, de madrugada, para favorecer o turismo, shows. Quem vai para um show na Ribeira, quem está na Zona Norte, quer ir para um evento cultural em outro lugar, não tem ônibus. Inclusive em Natal já teve o Corujão, né? Quer ou não, faz muito tempo, era uma coisa bem limitada, era perdido na madrugada, mas tinha. Mas existia. Em outras cidades tem, que permite justamente a locomoção. São Paulo tem metrô até 3 horas da manhã. Tem metrô. Então, por exemplo, a gente vê que aqui não existe essa possibilidade. Quer dizer, a gente vê os trabalhadores durante muito tempo aqui da via costeira, que saía dos hotéis, não tinha como se deslocar. Absurdo. É um absurdo. E depois da pandemia isso se agravou, porque inclusive eles tiraram as linhas. Né? Até a justiça se colocou contrário, forçou os empresários a trazer a linha de volta, mas a gente vê que hoje já tem linhas que deixaram de existir. Sim. E outras foram unificadas. Sim. Né? Que não permite, você quer se deslocar para dentro da universidade, hoje você tem dificuldade, você tem que esperar o circular. Porque não tem como você se deslocar. Né? Então é uma situação gravíssima, né, do sistema de transporte. Numa cidade como Natal, a gente tinha que avançar para outras formas de transporte. A gente tem debatido a questão dos trilhos, né? Poderia aumentar, né, o trem, né, encurtar as viagens, os horários, né, como dos transportes também, do trem do mesmo jeito, dar qualidade ao trem, para que você ande de forma confortável. Hoje você tem trem nas cidades no Brasil e no mundo inteiro que você anda, parece estar dentro de um avião. Tem ar-condicionado, tem música ambiente, você tem, as cadeiras são confortáveis, quer dizer, você não tem aquele supapo do trem tradicional, né? Você se coloca, eu não estou falando nem de metrô, eu estou falando no sentido de um trem com mais qualidade, existe hoje. Porque Natal não tem. Era um legado que ficou aí no vazio, que eles prometeram ter trilho, né? Aumentar o trilho. E até hoje, o legado da Copa, né? Que convenceram, inclusive, os vereadores na época. A gente tinha um mandato na época. A gente foi o único mandato na época do PSTU que se levantou contra aquela farsa toda da Copa. Sim. Que ia gerar um legado para a população do Natal. O legado para a população do Natal é o quê? Em relação ao transporte é isso. O trem não chegou. Então é uma situação que a gente tem que debater. A população não pode aguentar isso aí. Os movimentos têm que se rebelarem. Não dá para ter os aumentos da passagem. Teve aumento da passagem no município, teve aumento da passagem dos transportes interestaduais. E são os governos aumentando. Né? Fato, aumentou o transporte da passagem interestadual. Aí o prefeito aumenta o do município. Quer dizer, o trabalhador, meu pai viveu muito tempo em Pitangui, eu me lembro, conheci muita gente em Pitangui que vinha para cá pagando uma passagem, né, de Extremóis, Socorro, de 5, 6 reais. Sim. Muito mais caro do que a passagem. Como é que um cara que sai lá de Pitangui, que ganha um salário mínimo, consegue se sustentar? Passar 6 reais. Passar 6 contos. E se vier numa alternativa é 10. Quer dizer, é uma situação gravíssima, inclusive o transporte aqui não poderia ser encarado só visando Natal. Sim. Mas a Grande Natal. Grande Natal. Tem que ter um projeto para a Grande Natal, a tarifa tem que estar unificada. Não dá para Parnamirim pagar uma coisa, Ceará-Mirim pagar outra tarifa, Extremóis pagar a outra, se inclusive essa população ela se move. Boa parte da população dorme em Extremóis, mas trabalha em Natal. Sim. Trabalha, mora em Parnamirim, mas trabalha em Natal. Em Ceará-Mirim, muita gente vem para Natal. Sim. Como é que essa passagem é caríssima? Se a gente acha os R$ 4,50 aqui caríssimo, imagine quem está em Parnamirim, quem está em Extremóis. Então esse debate do transporte ele tem que ultrapassar os limites do município. Quer dizer, o prefeito pode provocar o debate, pode puxar que o governo do estado entre na jogada, pode articular com os outros municípios. E isso muito vinculado à mobilização popular, aos movimentos sociais, para construir uma política de transporte realmente justa para a população do Natal e da Grande Natal. É um debate. Bom debate, bem respondido, que o problema do transporte público é crônico em Natal. Tem mais perguntas aqui, mas antes de ler, vamos voltar à linha temporal, para eu alternar. Vamos. Nando, a gente estava falando, você começou na militância, mas é a minha curiosidade agora. Você virou sociólogo, professor, movimento sindical.
E como é que o PSTU entrou na sua vida? Vamos lá. Como eu falei, em 81 eu entrei na Convergência Socialista. Então. Que era uma corrente interna do PT. Sim. Que é uma corrente que a gente, muito vinculada às ideias de Leon Trotsky, um dirigente da Revolução Russa, dirigente do Exército Vermelho, um cara que questionou o desvio da Revolução Russa. Que foi assassinado por Stalin no México. Que escreveu um livro na década de 20 para 30, falando da Revolução Traída, questionando o stalinismo, que hoje, inclusive, muita gente tem abraçado o stalinismo, lembrado com carinho do que fez Stalin, né? Esquece das atrocidades também cometidas, inclusive que foi um elemento para dar panos de fundo para a ultradireita atacar o comunismo. As posturas que Stalin teve contra, inclusive, seus parceiros de partido. Então eu entrei nessa corrente dentro do PT, era uma corrente que atuava dentro, e quando foi em 92 nós fomos expulsos dessa corrente. Agora, por quê? Porque na época abriu-se o debate sobre o Fora Collor. E a nossa corrente no Congresso de 91 do PT, eu fui a 2 congressos nacionais do PT, né? Em 91 se debateu e discutiu profundamente que o PT deveria apoiar o impeachment de Collor. E o PT, a direção foi contra, inclusive no Congresso de 91, desautorizou os militantes a entrarem na campanha do Fora Collor. Ninguém sabe disso, né? A literatura não debate isso. Inclusive, para a CUT Estadual do Rio Grande do Norte, que era dirigida por Dário Barbosa, né, foi inclusive ameaçada de intervenção, porque a CUT Estadual aqui levantou a bandeira do Fora Collor. A maioria da CUT ficou fora da campanha, por isso que a campanha na época ficou conhecida como os caras pintadas. Porque os trabalhadores, o movimento sindical e a maioria dos sindicatos foram proibidos de estarem na campanha pelo PT na época que conduzia o movimento sindical. Então o que é que aconteceu naquela época? Houve uma pressão muito grande, né? E quando foi em maio de 92 a Convergência foi expulsa. E a partir da expulsão da Convergência, outras lideranças do movimento, como foi o caso de Dário, que era de outra corrente política aqui no PT, saiu, também rompeu com o PT e se somou com a gente formando uma frente revolucionária. Só que para você ver, ter uma ideia, em julho de 92 o PT aprova, através de uma reunião da sua executiva nacional, apoiar o impeachment. Quer dizer, tinha expulsado a gente, depois foi para a bandeira do Fora Collor, mas de forma retardatária. É tanto que quem capitalizou na época esse movimento foi o PCdoB, através da UNE, né, que é um movimento cara pintada. Então foi assim que a gente cria a Frente Revolucionária em 93 e em 94 a gente funda o partido, estamos fazendo exatamente 30 anos. Fizemos agora no dia 5 de junho. 30 anos da fundação do PSTU. E a gente vem nessa trajetória aí tentando manter essa bandeira sem manchas, sem esses acordos, sem as maracutaias, sem vender nossos princípios, né? É verdade que durante muito tempo a gente é acusado, né? Tá favorecendo a direita. Aí a gente, mas favorecendo a direita por quê? Porque a gente acha que quem favorece a direita é quem se junta com os alves. É quem, por exemplo, hoje está coligado com a União Brasil. Eu estava até dizendo, os candidatos a prefeito, a sua grande maioria, estão no governo Lula. Não é isso? O partido de Carlos Eduardo é base do governo. O União Brasil tem 3 ministérios, que é o de Agripino, que está dentro do governo Lula. O PSOL está dentro do governo Lula e o PT está dentro. Então todos eles estão dentro do governo, estão alinhados do governo. Aí aqui aparece tudo brigando, tudo tendo umas diferenças, direita e esquerda, ora, mas estão juntos. A gente viu no Congresso as votações. As principais votações, quem votou junto? PL e PT. Lá no Maranhão, Cefas, o PT está junto com o PL, apoia o candidato, o mesmo candidato. Sim, verdade. Então essas contradições que a gente não alimenta, e a gente sofre por isso, que as pessoas olham para a gente e dizem, é muito radical. Ora, se a gente quer ser fiel a um princípio e aos ideais, a gente tem que lutar por eles. Era assim que a gente acreditava lá atrás, quando o PT surgiu, defendendo a independência de classe. Em 82, na campanha de 82, era voto no 3, que o resto é burguês. Trabalhador vota em trabalhador. Por que se abandonou isso? Ele diz, não, é para ganhar o governo, para estar num posto. Você ganha o governo, está num posto, mas depois vira as costas para o trabalhador, por exemplo. A gente não está disposto a fazer isso. Bem registrado. Vamos alternar aqui a conversa com as perguntas. Tem mais perguntas? Muito comentário.
Vamos por ordem aqui. A Nazareno Godeiro de novo. Nando, é verdade que você levou Lula na feira de Igapó no início da década de 80, quando Lula ainda não era o principal político do país? Olha aí, voltou. O passado petista voltou à tona. Não. Valeu, Nazareno. Vamos lá. Não, mas eu não escondo não. Tem umas fotos com o Lula. Não, tô brincando. Inclusive, eu já divulguei até no Facebook. Mas eu não levei, não. Nós marcamos, ali tem um feirão de Igapó. Se Aldemir Lemos estiver aqui, ele vai confirmar. E quando uma das vezes que Lula veio para cá, acho que foi na campanha de 82. Na campanha de 82, era difícil fazer campanha, era difícil assumir. A gente vê hoje muita gente com a estrelinha no peito e tal, mas era muito difícil assumir. 82 foi Rubens Lemos, né? Rubens Lemos contra José Agripino e a Luiz Alves. E a Luiz Alves. Então, e tinha um do PTB, um candidato, eu não me lembro que era... Tinha um outro candidato. Então, na época, a campanha nossa era muito difícil. Tinha uma Kombi que o Rubens Lemos arranjou junto com o Aldemir Lemos, que a gente empurrava mais a Kombi do que ela andava. E a gente aproveitava esses momentos onde tinha gente para fazer campanha. Então tem vários momentos como esse, né? Eu me lembro que a gente aproveitava as igrejas, né? Quando terminava a missa, aproveitava que o povo estava saindo e a gente estava ali fazendo panfletagem. Ou na Guararapes, que aproveitava as operárias sair para a hora do almoço e estavam ali. E aconteceu coisas muito estranhas. O pessoal fala de uma vez a gente saiu com a Kombi rodando, parou num cruzamento ali nos coqueiros, viu muita gente, parou a Kombi começou a falar, aqui é o único partido que vem no seu bairro, não sei o que, aquele discurso, a mulher vê, pelo amor de Deus, liga esse som que aqui é um velório. Então tem muita coisa que aconteceu. E nessa de Lula, Nazareno está lembrando, era no feirão. Então nos domingos geralmente juntava muita gente. E aí se levou Lula para lá. E aí a militância nossa, nessa época eu já morava na Zona Norte, então eu fui um dos primeiros, cheguei lá. Então levaram o Lula para fazer uma fala. Só que o número foi tão reduzido nesse dia, eu não sei se coincidiu com o feriado, que o feirão não funcionou direito, terminamos abortando aquela ação naquele momento ali no feirão. Então a história foi essa e não foi, foi as duas coisas. Mas eu não levei não, né? Olha aí, Nazareno, não levou não. Dete Hack, militante lá da Vila de Ponta Negra. Estive com ela ontem no... Coisa boa. Bando do Fabião. Bando do Fabião é bom demais. Boa tarde, amigo. Linda sua cobertura ontem. Olha aí. Bando Fabião. Gratidão pela cobertura. Ela falando exatamente isso. Valeu, Dete. Presente aqui. Tem umas perguntas aqui sobre pautas políticas, mas eu vou ler tudo depois, tá bom? Pra gente fazer a linha temporal aqui. Ana Célia Siqueira Ferreira, boa tarde. Nada como ver a história política sendo contada por quem viveu. Olha aí. Valeu, Nando. Tamo juntos. Valeu, Ana Célia. Continua acompanhando aqui. José Marcelino Bezerra. Grande Nando, um lutador incansável em favor da causa socialista. Nanda Pessoa, é isso aí, Nando. Acompanhando atentamente suas ideias. Maria Mercedes, Nando é um grande divulgador da cultura potiguar, graças ao trabalho tão importante. Vamos falar sobre isso também, né? Assunto não falta. Getúlio Medeiros, sempre acompanha o programa, sensacional como sempre. Valeu, Getúlio, faz perguntas aqui. Vera Lúcia, que é da Nacional do PSTU. Parabéns, Nando, o PSTU está bem representado em Natal. A nossa candidata a presidente. Isso, que bacana. Valeu, Vera Lúcia. Uma alegria tê-la aqui, continua acompanhando aqui o programa. Tem as perguntas aqui que eu vou fazer, tá bom? Sobre a pré-candidatura, nós vamos continuar. Bem, já descobrimos que você não levou o Lula na frente de Igapó. Então, e a militância política, como é que se seguiu? Você saiu da Convergência, entrou no PSTU, foi fundado o PSTU, aí como é que foi em seguida as outras campanhas? Fundei o PSTU, eu sempre fui aquele cara que deu mais o suporte da organização. Sim. Então eu ajudei muito na campanha de 94, nós lançamos Dário a deputado federal, em 96 lançamos ele a prefeito, aí em 96 ainda cheguei a ser tá na lista dos vereadores, em 98 eu estive na lista do Senado, foi deputado federal do Senado, nem me lembro, 2002. Então eu participei de vários momentos eleitorais, mas sempre ajudava muito a parte da elaboração dos programas eleitorais. Porque na época a gente ainda tinha um direitozinho de ter 1 minuto para mostrar o nosso programa. Agora tiraram, né? Arrancaram esse direito nosso, que a gente está num processo eleitoral
que um partido como o nosso não vai ter o espaço do programa gratuito eleitoral, do guia eleitoral. Estamos proibidos de estar porque não tem parlamentar. Quer dizer, é uma eleição que já revela que não é tão democrática, né? Como é que os candidatos não podem ter a mesma igualdade que os demais? Então, participando, aí fui desenvolvendo os movimentos, as lutas, e depois fui morar em São Paulo, em 2007, né? Trabalhei nas escolas, saí do sindicato em 97, fui trabalhar nas escolas, trabalhei na rede privada e pública, né? E depois terminei saindo de Natal, fui para São Paulo, né? Ingressei lá no Instituto, no ILAES, que é, né? Instituto Latino-Americano de Estudos e Pesquisa, que dá um assessoramento a vários sindicatos. E também, como eu estava com saudade da sala de aula, fiz concurso lá, trabalhei um ano de forma precária, depois fiz concurso e ingressei na rede estadual de São Paulo. Bacana. Em sociologia, trabalhei lá em Isso três na escolas. capital, na cidade de São Paulo. Na capital. Eu morava ali ali no... Como é, Ruda? Mas o bairro, que eu não lembrei. É no centro. Rua Augusta? É no Baixo Augusta. Baixo Augusta? Tipo Bela Vista, né? Ali Bela Vista. Eu queria falar Bela Vista, não estava vindo no nome. Perto da Vai-Vai, da Samba. Do Bexiga. Aí a gente acompanhava. Fui morar lá e fui trabalhar na Zona Sul. Né? Trabalhei no Socorro, trabalhei no Rio Bonito, que é bem pertinho do Capão Redondo, no caminho do Capão Redondo, onde tinha o rock. E trabalhei em Santa Amaro, foi a escola que eu me efetivei. A escola que Raul Cortez estudou, Guilherme Arante. Uma escola que tem um teatro, uma escola pública muito legal. Trabalhei lá até 2013. Foi uma experiência bacana, então. Foi ótimo, foi legal. Então, no geral, São Paulo foi uma boa experiência? Foram bons tempos? Foi bom tempo, porque eu continuei militando, continuei participando, né? Só teve uma coisinha ruim que eu terminei vindo e a parte da família ficou. Acontece. Mas é isso aí. Vamos continuar a militância. Você falou sobre representação parlamentar, que o PSTU não tem, portanto não tem tempo. Acontece que o PSTU conseguiu ter uma representação parlamentar com recorde de votação em Natal, que foi a eleição de Amanda Gurgel, que foi matéria nacional. Eu acompanhei como jornalista, mas eu não estava dentro, eu estava fora. Como é que foi aquilo no PSTU por dentro, Nando? Aquilo ali foi uma jovem, que quando eu saí daqui a gente chegou a fazer uma chapa para as eleições do SINC em 2006. Né? Ela estava próxima ali ao partido, mas não era uma militante. Né? E eu acho que por volta de 2010 eu já estava lá em São Paulo. Ela ingressa no partido, a gente até se encontra num dos congressos da CESP com lutas. Ela com bastante alegria, né, de 2010 para 2011, dizendo que tinha se aproximado do partido, que tinha entrado, né? E quando foi em 2011 houve aquele processo aqui de greves, de luta, da Rio Greve do Norte, né, que ficou conhecido, e ela aparece naquele vídeo, naquele pronunciamento que ela fez na Assembleia Legislativa. E eu me lembro como fosse hoje, um professor chamado William Fernando me liga e disse: Nando, tem um vídeo aqui que está rodando, que está ganhando uma dimensão muito grande, eu vou mandar para você. Foi o Mineiro, até publicou no site dele e tal. E ele me manda, era justamente esse discurso de Amanda, que aí um amigo, um companheiro de uma professora, achou legal colocar no YouTube. Aí pediu a permissão, colocou. Quando coloca, explode. E quando explode, a gente, num partido, discutiu, eu estava na direção nacional na época lá, se discutiu o que fazer com aquele fenômeno. A gente analisou bem, a gente disse: não, será que é apenas um fenômeno como o outro qualquer, que quando aparece depois some? Aí o partido discutiu: não, mas se tem essa dimensão, vamos alimentar. Então o que a gente discutiu como alimentar? Vamos dar coerência, vamos dar um suporte, vamos preparar a militante que só tinha 10 meses de partido. Só tinha 10 meses? 10 meses, naquele momento. Tinha mais. Não, deixa eu só situar. Para quem não está lembrado, quem tem memória fraca ou não é de Natal, no Rio Grande do Norte, Amanda Gurgel, pelo PSTU, foi a vereadora mais votada da história da cidade de Natal e ganhou notabilidade com esse discurso que ela fez na audiência pública, na Assembleia, e foi matéria no Faustão, foi matéria no UOL, o Globo, enfim, foi um fenômeno mesmo. Então, situando quem não sabe, vamos lá. Aí o partido discutiu tudo isso e a gente alimentou, colocou jornalista, deu todo um suporte e tal. Quando ela foi convidada para ir para o Faustão, eu fui com ela, a gente se encontrou em São Paulo. Sim.
eu fui para o aeroporto, de lá a equipe de Faustão estava lá, nos levou para a Rede Globo, apresentou toda a Globo lá e tal, depois levou para um hotel e a gente marcou para ir no domingo. Aí se encontramos, se preparamos, organizamos, fizemos uma reunião com alguns dirigentes do partido para ver como é que a gente ia se colocar, porque uma das exigências da Globo é, olha, não fala em partido. A gente já sabe que você vai ser candidata a vereadora, porque estão anunciando lá, mas aqui você sabe que aí é a regra da casa, não sei o quê, papapá. A gente disse tudo bem. E aí a gente discutiu como ela expressar esse sentimento que foi natural, né? Que colocou aqueles elementos, que abriu. Aí a gente não queria também passar por cima desse sentimento e desse fenômeno. A gente apenas alimentou e colocamos, na época a gente discutiu, vamos colocar pelo menos, pedir uns aplausos para as greves que estavam acontecendo no país inteiro e na educação. E assim foi feito. E a partir daí, dessa aparição em Faustão, aí abriu o leque, né, para a mídia nacional e também para os movimentos de professores que aconteciam no país, em que passaram a chamá-la. E a gente passou a ir nesses movimentos e aí se transformou numa figura, num fenômeno. E quando houve a eleição, teve quase 33 mil votos. Para vereadora. Para vereadora. O questionamento da questão da merenda, né? Que na época o governo não queria que os professores se alimentassem. E ela mostrou contra-cheque, né? Desafiou os deputados a mostrar contra-cheque. Eu cheguei até a fazer um cordel sobre esse momento. Existe. O discurso dela a gente transformou em cordel. Muito bom. E aí foi o mandato. Teve um mandato, quando foi 3 anos e meio, a gente fez um mandato que nenhum outro mandato chega aos pés do que a gente fez. Por isso que a gente foi tão questionado, ameaçado. Depois esse debate com o Seturno passa aí, tá vivendo na beira da praia, numa boa. Ninguém se levanta. Na época que a gente estava com o mandato lá, a gente foi para cima. O debate da Copa, dos empréstimos, fomos para cima. Só é olhar aí a televisão. Isso tudo fruto de uma política do partido. Mas infelizmente, quando chegou 3 anos e meio que a gente começou a discutir a política eleitoral para a campanha, que o partido decidiu a gente lançar a candidatura própria, ela, depois dessa decisão, não entendeu muito bem, aí a gente estava vivendo um processo de congresso interno do partido, ela terminou saindo com um grupo que abandonou as fileiras do partido. E a gente mantém a nossa política, as nossas ideias, sem tutubiar. Nós achamos muito importante um parlamentar, achamos muito importante o espaço de uma tribuna parlamentar, mas nós achamos fundamental os nossos princípios. Então a gente não abre mão, porque se a gente abrisse mão dos princípios, a gente fazia coligação com qualquer um, porque para eleger é só coligar. Sim. Quanto mais ampliar o leque de coligação, você se elege, mas para a gente isso não é o fundamental. Nós lutamos para disputar a consciência de você, trabalhador, de você, jovem explorado, para que entenda a ideia do nosso partido. Porque a gente entende que a eleição, ela não é que vai mudar a vida do trabalhador. Nós achamos que as eleições foram fruto de luta, como eu falei das diretas. Sim. A mobilização para ter o direito à voto. Mas não é o que é o transformador na vida do trabalhador. Está tendo eleição. Desde 60 tem eleição para prefeito, né? Sim. Suspendeu durante um período da ditadura, votou em 85, ocorre sistematicamente. E aí, a gente pode dizer e afirmar que é uma transformação na vida do trabalhador uma eleição? É importante o direito democrático de participar e votar, mas nós não podemos fazer o vale tudo para ganhar um posto no parlamento. Então nós não topamos isso aí. Nós não topamos. Perfeito. Deixa eu ler as perguntas aqui. Não, só uma ironia. Repórter político é um horror, né? Fica lembrando das coisas o tempo todo. Ironicamente, a votação de Amanda foi tão boa que elegeu 2 companheiros. Carregou do 2, PSOL. um com 600 Marcos votos, 700, Antônio e outro com 1.200. E Santos Pimentel. Ironia, né? Vocês lidaram bem com isso? Hein? Vocês lidaram bem com isso? Foi tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Só ficou meio depois apertado os debates, porque na época da Copa, em que a gente tinha uma posição de se enfrentar com aqueles empréstimos, infelizmente ficamos praticamente sozinhos dentro do parlamento. Faz parte. Parte. Olha. Eita, menino, vamos passar bem aqui. Olha aí, é conversa de botequim, né? Tem um queijinho aqui. Opa, pergunta aqui de Adoniara Azevedo. Meu pré-candidato à prefeitura. Obrigado. Opa, sim. Ela está perguntando quais são os principais propostas do PSTU para a saúde.
Mas você meio que respondeu, né? Naquela pergunta. A educação para a saúde. Para a saúde. Que é uma batalha também que os servidores da saúde vêm realizando e enfrentando a intransigência do prefeito, né? É agora com o debate do piso da enfermagem, né? Com o debate das condições das unidades, né? Há um processo brutal de privatização da área de saúde, né? Inclusive mais acelerado do que a própria educação. Então, os trabalhadores da saúde enfrentam essa situação. Inclusive, a gente tem também na nossa lista de quando a gente vai lançar um mandato coletivo, tem uma companheira que é diretora do Cinto Saúde que está na nossa lista, que é a Érica Galvão. Perfeito. E tem Socorro Souza, que está aqui. Nando, fale sobre a situação que a população de Natal passa com a falta de vagas na educação infantil nas creches municipais. As famílias hoje têm que se submeter a sorteios. Colocar crianças nas creches em Natal vai depender da sorte. Acontece isso, né, Nando? Socorro, né? A classe trabalhadora vive toda hora gritando socorro. E é justamente essa política social de atender os pequenininhos é gravíssima no país inteiro. Não se tem uma política definida para as creches. Não se tem verba suficiente para a construção de creche no Brasil. Os trabalhadores terminam, inclusive, para trabalhar, que é necessário, para ganhar o pão, deixando seus filhos, né, na casa de familiares, de vizinhos, inclusive muitas vezes vulnerável ao que a gente está acompanhando aí, a questão do estupro, né? Então é uma situação gravíssima e não se tem uma política por parte, inclusive, da prefeitura. O que eles dizem aí é sorteio para creche, não se tem vaga suficiente para abrigar os filhos do trabalhador. Que quem precisa, de fato, né, o trabalhador, para que ele possa sair, trabalhar com tranquilidade, para produzir, para ficar mentalmente bem, é saber que tem um espaço em que seu filho vai ser garantido. E é interessante que essa é uma reivindicação histórica, fruto de uma revolução, que a Revolução Russa, quando foi feita, garantiu esse direito. É tanto que criou-se aquela imagem contra o comunismo, que o Estado tomava a criança da família. Não era tomar a criança da família, criava as condições para que o filho pudesse ter um espaço para ser bem tratado e o pai poder trabalhar, o pai e a mãe. Então, é uma luta que a gente tem que travar aí e enfrentar todo mundo. Bem registrado. É da velha Lúcia Jali, Ana Célia já, Marcelino, Nanda. Maria Mercedes, acho que eu não li, não. Já lendo. Já li sim. Então peraí. Já leu 2 dela. Então vamos lá. Nando é um grande divulgador da cultura potiguar. Já li sim. Já li. Tem uma pergunta aqui de Will, mas eu vou ler depois para alternar. Nando, vamos falar. A gente vai voltar para política, claro, que o programa também é político. Mas vamos falar da poesia. Você é cordelista, militante na Estação do Cordel. Fala um pouquinho sobre como o cordel entrou na sua vida. Você disse que foi com certa idade já. Como é que foi isso? Quando eu falei para vocês desde pequeno que a gente tem noção assim dos folhetos, né? Passar nas rodas, ali na praça, ver da família, falar um pouco sobre isso. Mas foi na universidade que, na campanha de 82, do PT, se usou bastante violeiro, né? Que era Crispiniano Neto que trazia os violeiros de Mossoró para tocar e tal. E em 82 se trabalhava muito cordel, mas foi na ocupação que eu tomei contato com os estudantes, né? Trabalhando. Aí, quando eu fui para a sala de aula, eu achei que era um recurso legal e eu levava, inclusive, cordelistas para a sala de aula, tal, né? Para colocar o conteúdo. E quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu conheci a turma de lá, né? A partir do conhecimento que eu tinha aqui da Casa do Cordel, que disseram que lá tinha a editora Luzeiro, eu entrei em contato, comecei a fazer amizade, debater com eles lá. E aí a partir desse conhecimento, eu fiquei trocando ideia e visitando lá o espaço deles. E trabalhando na Zona Sul, os meninos gostavam muito do rap, porque a Zona Sul é o rap, né? Por causa de Capão Redondo, Irracionais, né? A família tem rap nacional. Tem batalhas de rap, né? A noite toda. O movimento é muito forte em São Paulo. Então, na sala de aula, os meninos expressavam essa questão da rima, tá? E aí eu dizia, rapaz, tem uma coisa lá na minha terra que rima também, que é o cordel. Vocês conhecem? Eu dizia, eu conheço, outros não. E eu comecei a levar o cordel para a sala de aula. Só que chegou um momento que faltou assunto, né? O conteúdo que eu queria dar na minha disciplina, que era de sociologia, eu dizia, eu queria um cordel que falasse desse tema. Aí eu cheguei à conclusão, por exemplo, eu estava vivendo em 2008 lá, a crise econômica, que é aquela que atingiu os Estados Unidos, que a gente foi bem no coração, né? Uma punhalada nele.
Aí eu queria falar daquela crise econômica e eu não encontrava um cordel que abordasse aquele tema. Aí eu só vou escrever esse danado. Aí escrevi o cordel, olhei a regra, fiz com 32 estrofes e levei ele para Luzeira. Aí os meninos disseram, rapaz, tá muito bom, o tema é legal, tá bem atual, agora tem uns errinhos aqui. Aí eles me disseram qual era o erro, que eu rimei demais, fiz as deixas. Eles disseram, deixa é mais na viola, não obrigado no cordel. Você não precisa rimar o primeiro, o terceiro com o quinto verso, só baixa uma cestilha, os versos pares. Aí eu consertei e ele disse, aumente mais as estrofes. Vixe, eu vou conseguir. Ele disse, vai. Aí eu fiz o cordel, foi aprovado pela essa editora, que é uma das maiores editoras do Brasil lá, e eu comecei a fazer os lançamentos, lá na Zona Sul e lá ao redor lá de casa. E levar para a sala de aula, trabalhar como conteúdo, a turbulência econômica. Bom, aí foi aí que eu me apaixonei, vim para Natal com os 300 últimos cordéis nas férias, fiz um lançamento aqui na Vigária Bartolomeu, na Casa do Cordel, e lá, né, os meninos me ligam, eu disse, aí vendi todos os cordéis que eu trouxe. Ele disse, quer que a gente reproduza mais? Eu quero fazer outro. Aí nas férias aqui, eu fiz um cordel sobre mulheres em luta, fiz com a capa de Miguel Rude, né, Miguel Rude, e aí fiz o segundo cordel. Quando eu voltei de férias, final de janeiro, em fevereiro a gente reproduziu e em março eu lancei, no dia 8 de março, Mulheres em Luta. E a venda do cordel a gente doou para o ato das mulheres lá. Muito bom. Aí pronto, depois disso... E Estação do Cordel? Peguei o rio. A Estação do Cordel foi nesse meu retorno para Natal, né, que aí eu voltei e me agreguei junto com o pessoal da Casa do Cordel. E lá a gente começou a fazer uma movimentação, aí se constituiu a Associação Cultural Casa do Cordel, né, que a Casa do Cordel já existia, mas a associação não. Aí foi a partir desses debates que surgiu a Associação Cultural, eu fui um dos diretores de lá, e começamos a desenvolver movimentos. Mas chegou um momento, você sabe, né? Tem muitas igrejas, tem muitos partidos, também no cordel não seria diferente. Né? Por concepções diferentes, por forma de pensar, de forma de trabalhar. Aí a gente criou o Ciclo Natalense do Cordel, que é um evento que vai ocorrer o 8º esse ano. E nesse ciclo a gente discutiu a criação de um espaço que fosse coletivo. Sim. E que também tivesse na mente a questão de dialogar com outras linguagens, não fosse só cordel. Sim. Apesar de ser Estação do Cordel, mas não sei se você tem acompanhado. Sim. A gente tenta dialogar com várias linguagens. Sim, e já fui da cultura. Lá. De várias linguagens da cultura. Então a gente mostrou que o cordel é justamente essa linguagem que está no teatro, que está na música, que está no coco de roda, que está no forró. Então nós fizemos essa junção. Então o espaço Estação é um espaço coletivo, né? É uma coisa que a gente se sustenta, né, a partir dos próximos recursos, ou quando a gente participa de algum edital, como a gente participou desse livro, inclusive a venda do livro do edital da Lei Paulo Gustavo no município de Natal, nós conseguimos pagar acho que uns 3 aluguéis com a venda desse livro. Vamos falar um pouquinho dele, tá até plastificado esse aqui. Esse livro aí a gente reúne todas as minhas publicações sobre o cangaço. Dias, noites, madrugadas. Aqui. Bacana, bonito. Livro. Muito. A Adélia Costa está perguntando. Tá. Quem está aqui no Bardalos é a Adélia Costa, presidente da SPVA, o microfone não está nela, então quem está em casa não está escutando. Como a estação colabora com novos cordelistas? A formação. Olha, um dos fortes do ponto de memória da Estação do Cordel é justamente a formação. Então tem as nossas rodas de cordel e principalmente o principal espaço que possibilitou, inclusive, muita gente que é do cordel hoje a dar sua primeira palestra, a participar de um debate, foi justamente o Círculo Natalense do Cordel. Se a gente for olhar os primeiros círculos natalenses, as pessoas que a gente incorporou nos debates, a gente vai olhar que eles, inclusive, iniciaram os seus processos de organizar suas palestras a partir desses movimentos. E esse ciclo natalense, a gente tem uma ideia também de trazer gente de fora. Sim. Porque a concepção nossa não é só o povo da aldeia. Ou seja, o cordel, ele extrapolou, é um cordel brasileiro. E a gente sempre fez um esforço muito grande de trazer nomes do cenário nacional para, inclusive, trocar
né, ideias aqui. Então a gente fez um esforço, foram realizados já 7 encontros, e nesses encontros sempre tem gente nas mesas, da terrinha e gente de fora. É uma das maneiras que a gente encontrou de fortalecer o nosso corpo cordeliano. E hoje eu fico muito alegre, muito animado quando a gente faz os concursos literários como a gente fez, dos 60 para que a gente fez agora sobre os versos da ditadura, que vai ser lançado no Círculo em novembro. Muito bom. A gente vê que tem quase 30 poetas do estado que foram classificados. Agora mesmo no Congresso de São Gonçalo, dos 10 primeiros, entre os 10 primeiros nós temos 5 poetas, inclusive o Hélio Alexandre. 5 poetas, que é o genro de idade. Os 5 poetas, certo? Do Rio Grande do Norte. Isso é uma expressão muito grande, porque antes a gente só conhecia Antônio Francisco. Isso. Né? Do final da década de 90 para o início do século XX era mais Antônio. Hoje não, nós temos um corpo de poetas, inclusive de mulheres. E mais do que isso, de crianças. Né? Os poetas mirins que hoje já estão adultos, muitas crianças, se a gente for olhar, o estado do Rio Grande do Norte hoje tem uma formação desse corpo poético, e aí a gente não pode tirar a importância dos vários grupos, da própria Casa do Cordel, que foi pioneiro, da SPVA, que organizou inclusive cordelista pelo estado, né? E a gente também que estamos nesse jogo. Então, há essa movimentação não atrapalhou, muito pelo contrário, fomentou e deu oportunidade para que os cordelistas, tanto homem, mulher e criança, a terem um espaço para dialogarem sobre essa arte. Muito bom. Eu vendo o livro aqui, Nando, eu estou encantado com o livro. Eu estou notando muito cordel aqui, valorizando as mulheres. Por exemplo, Maria Bonita, Paixão de Lampião, as mulheres do cangaço. Em tempos de hoje, com os números de feminicídios estão pavorosos, né, de violência, é bom ter esse material. Por falar nisso, até a gente conversando hoje... Muita gente perguntou, Nando vai declamar? É claro que vai declamar. Antes de declamar sobre política, pode declamar uma poesia daqui, do livro? Das mulheres? Talvez das mulheres, temos várias mulheres aqui. As mulheres no cangaço. Vamos viajar conosco no percurso da história das mulheres no cangaço, inserção e trajetória, as mudanças provocadas, suas dores, sua glória. Numa época em que o homem mostrava a hegemonia, sem limites abusava do uso da covardia, humilhações e pancadas, rudez e selvageria. Procuramos desvendar essa caixa de Pandora, fechada de cadeado que jogaram a chave fora, mas um grito vindo dela a gente escutou agora. Léguas e léguas correram, espantadas pela fúria de seca, fome e miséria, na outra ponta luxúria, onde se impõe a maldade e leva o povo à lamúria. Esse cordel aqui é as mulheres no cangaço, que inclusive eu fiz em parceria com o meu grande parceiro, Varnesi Nascimento, que a gente tem mais de 20 títulos que fizemos em parceria. Quem deseja adquirir o livro ou os cordéis, é só procurar você, Nando? Onde é que pode encontrar? É a Estação do Cordel. E na Estação do Cordel. Então, que é na praça... no Facebook, no Instagram. Ou vai na Praça João Maria, né? Na Praça João Maria. No centro do Natal. Exatamente. Bacana. É bonito e é cheiroso, viu? Livro é bom demais, meu Deus do céu. Produção, temos 1 hora, isso já 1 hora? Eu achava que não tinha passado nem meia hora. Não, mas tem uma... Não, mas tem mais. Tem pergunta aqui, tem... Calma. Produção, dá tempo? Dá, né? Pronto. Tem mais pergunta aqui. Pergunta do Will Silva. Gostaria de saber se você tem projeto para resolver a situação dos moradores de rua. Por falar em maconha, o que você pensa sobre a atual política do prefeito... O que você pensa sobre a atual política que um prefeito pode desenvolver sobre esse tema? Moradores de rua e maconha, no sentido... não estamos associando. Não. São duas perguntas diferentes. Vocês estão acompanhando as matérias que estão saindo aí nos telejornais sobre a questão dos moradores de rua, inclusive no mundo. É uma situação extremamente grave, tem a ver com a situação do capitalismo, né? Sim. No mundo inteiro, né? Que provoca hoje um grande número de desempregados, que leva inclusive as pessoas para a fome. Na matéria de hoje, inclusive, tinha uma jovem de 38 anos, natalense, que estava abandonada na rua em Portugal. Então é uma situação gravíssima. Eu que vivi lá em São Paulo também, sei de perto. Depois da pandemia essa situação se agravou. Nós estamos com quase 2.000
pessoas morando na cidade de Natal. Nós estamos aqui no centro histórico de Natal, onde as pessoas moram nas ruas. As pessoas passam, vê as pessoas jogadas. Né? A gente vê o caso de São Paulo, que inclusive um vereador queria inclusive multar, proibir que as pessoas ajudassem os moradores de rua. Horroroso aquilo, né? Extremamente. E a gente diz, como resolver uma situação como essa? Inclusive as matérias estão dizendo, diz que a primeira coisa que tem que, para dar a autoestima a um morador de rua, ele tem um abrigo, ele tem um lar. É o primeiro espaço. E a menina estava mostrando, não adianta você dizer que vai arranjar um emprego para um morador de rua se ele não tem nenhuma roupa para se apresentar. É verdade. Certo? Então tem que criar políticas públicas para tirar as pessoas das ruas. A gente vê muitos prédios fechados no centro da cidade e a gente vê muitos moradores morando nas praças. Na noite de chuva, como é que fica um ser humano como esse? A gente não, às vezes eu penso quando eu estou na minha cama. Eu disse, vixe, eu estou legal aqui, mas como é que tá os meninos lá da Praça Padre João Maria? Como é que tá a turma que está lá na Praça Kennedy? Deitada, debaixo das marquises. E agora até é difícil ter as marquises, porque a igreja, por exemplo, a catedral, ninguém pode mais usar a marquise, porque fechou. Né? Muitas lojas, inclusive lojas que fecharam com a CIA, também cercou. Então você joga a população na rua e não tem uma política para esses moradores. Não tem política de emprego, não tem política de habitação. O problema de habitação, de moradia no país é sério aqui. Não se tem um desenvolvimento. Quando a gente não tem a minha casa, a minha vida, você vai olhar, você tem que ter uma renda. E quem não tem renda, não pode ter um lar? Não pode ter uma casa? Então falta essa política. E no município se agrava mais ainda. Né? Porque não tem essa política definida. Porque poderia desabrigar. A americana que está fechada, não poderia abrir para abrigar toda essa turma que está dormindo na rua, para eles dormirem lá. Então é uma situação assim que, inclusive, com a gente, enquanto PSTU, a primeira coisa que a gente vai fazer é a denúncia, mobilizar, chamar a população e reunir o morador de rua, conversar com ele, porque não basta só levar o prato de comida ou fazer a reza, não. Nós temos que fazer com que eles tenham consciência, para que eles possam ser um braço forte para reivindicar as condições de vida, que é o básico. A Constituinte diz que é um direito básico a moradia. Como é que não se garante os governantes? É governo do Estado, é governo municipal, é governo federal, não tem uma política definida para quem não tem renda. Para quem tem renda, né, está tendo aí, mas para quem não tem, qual é a política? Então é um debate que a gente vai ter que abrir. Perfeito, e é um debate saudável e inclusive necessário. E a outra parte da pergunta, na verdade a outra pergunta, mesmo a gente sabendo que a questão das drogas ilícitas e a questão da maconha, que foi decidida pelo STF, que o uso de aportar 40 gramas não é mais crime, a gente discutiu muito isso, mas assim, dentro da pergunta que eu entendi, o que um governante municipal, um prefeito, pode ver em relação à maconha especificamente? A primeira coisa, a gente acha que a questão de saúde é de saúde pública. A gente tem que dar condições de ter espaço em que as pessoas possam desenvolver seu tratamento, aqueles que querem. Né? Outra coisa, por exemplo, a definição de uma quantidade de substância, ela é necessária. Porque o que a gente vê, inclusive, nos presídios de 2007 para cá, a partir da lei 2006, de 2007 para cá, muita gente foi presa porque estava carregando um cigarro de maconha, né? Um baseado. Aqui mesmo, no semestre passado, 4 jovens foram detidos, porque estava, na verdade, rodando um baseado entre eles. Né? E aí foram detidos, né? E foram levados para a delegacia, e foi, inclusive, uma pressão muito grande, porque queriam levar ele para a detenção. Né? Foi preciso uma mobilização dos movimentos sociais, de discutir, de ir lá na delegacia para tentar remover aquela intenção. Então, por exemplo, é correto sim se debater isso. Não dá para encher o presídio de quem está carregando poucas gramas de maconha. Né? Não dá para a gente ter o mesmo tratamento de um usuário com um traficante. E a gente sabe e pergunta, como é que as drogas chegam na sua casa? Da onde ela vem? Passou pela fronteira? Por que passou pela fronteira? Porque, inclusive, os grandes que dominam esse mercado, que é um dos mercados mais rentáveis do mundo, né? Por que não se ataca aqueles que estão lá na ponta? Porque se vai pegar alguém que está aqui embaixo,
Então é um debate muito grande. E também essa questão do preconceito que se tem a quem é usuária. A gente tem que respeitar a pessoa que é usuária. Né? Tem que dar o direito e a liberdade das pessoas consumirem a sua substância que quer. A gente aqui não está tomando não está bebendo, é uma droga. Né? Na década de 20, beber um gole de cachaça era proibido. Inclusive era a riqueza das máfias. As máfias se alimentavam com o dinheiro do álcool. Al Capone enriqueceu exatamente. dessa forma. Né? E foi uma luta para legalizar. Sim. E por que não legalizar a maconha? Porque não dá, principalmente no momento agora em que se discute que o uso medicinal é fundamental e importante. Mas quem está usufruindo desse uso medicinal? Quem tem dinheiro para comprar o olhinho, que é caro. Né? Porque o pobre não pode plantar o seu pezinho e ele mesmo fazer o seu óleo. Né? Não pode. Mas aí quem tem poder hoje pode conseguir meios e caminhos para comprar o óleo. Quer dizer, pessoas que precisam dessa substância para fazer, inclusive, seu tratamento estão proibidos. Porque não tem recurso, dinheiro que é caro. E muitos querem que fique esse valor caro para comercializar. E a gente acha que era importante debater. Então, esse primeiro passo de reconhecer e fazer uma separação de usuário e traficante é muito importante. Só que a gente tem que avançar mais ainda. Né, para que a gente não veja jovens. Eu fui usuário, eu fumei 50 gramas por semana. Né? E isso não me desviou da vida, do caminho, de viver, de acreditar num sonho, não. Então a gente não pode tratar as pessoas que usam como criminosos. Né? É o debate hoje que a gente tem que travar. E nenhum outro candidato quer entrar nesse debate, porque diz que vai perder voto. Ora, nós não estamos só caçando voto. Nós estamos criando um espaço para debater um programa que mude a mentalidade e a cultura da população. E nós estamos a serviço disso. Bem registrado a pergunta, Will. Muito bom. Registrando aqui, que também não posso me furtar isso, não só como jornalista, como cidadão, que é curioso que a polícia e o sistema judiciário parece que não tem o mesmo rigor com cocaína, né? Não tem, cocaína mas por quê? Em areia preta e nos bosques, né? E nas granjas parece que não tem o mesmo peso, né? Parlamentares aí que cheira a madrugada inteira, ninguém abre o bico, ninguém denuncia. É estranho. Agora né, um filho isso, de né? trabalhador que está com cigarrinho, né? Ali fumando, é pego, é preso, é ridicularizado, apanha, leva a tapa do policial. Mas é um debate que a gente tem que fazer. E esse debate renderia aqui a noite toda. Mas a produção está me dizendo aqui que a gente já está com bem mais de 1 hora. Ixi, Nando, por mim eu ficava aqui a noite toda, bom. mas a gente vai ter que liberar. Inclusive o palco onde a gente está, daqui a pouco, 21 horas, tem Cida Lobo e Edinho Oliveira fazendo um showzaço aqui. Uma última, não é nem uma última pergunta. Acho que já li todas aqui, todas cumpridas aqui. Pedir para você dar, Nando, as suas considerações finais. Como pré-candidato, como cidadão, e o que é que você pensa de Natal, o que é que você pensa da eleição, suas considerações finais, uns minutinhos aqui. Nós somos do PSTU, né? Um partido socialista. A bandeira do socialismo está colocada e vai estar tremulando nesse processo eleitoral. Um processo eleitoral extremamente desigual, que não é democrático, que não tem direitos entre os partidos, entre os candidatos. A gente agradece muito, né, a convocação de vocês para participar, porque vai ser poucos momentos como esse. Agradecemos o espaço aqui, o Bardalo, que é justamente também, como a gente diz lá na estação, é um quilombo da cultura, um espaço que agrega, que luta pela diversidade. Então a gente agradece muito e a gente vai estar nessa campanha levantando toda essa discussão que a gente fez aqui, de fazer com que a população acredite que é possível, dentro desse leque de candidatos, ter um programa distinto, diferente, que aposta na transformação, que fala em revolução, que fala em mudanças profundas, que não quer estar agarrado e atrelado a essas velhas oligarquias que existem na nossa cidade, no nosso estado. É por aí que a gente vai trilhar. Perfeito, muito bem. E encerrar o programa aqui com um oferecimento do apoiador da gente, Cachaçaria Amorim, uma cachaça artesanal para você. Olha, Rúdio. Montenegro. Nada de fazer caipirinha, tem que ser a branquinha. Isso aí é para tomar pura, com moderação, degustando.
Isso com cajá ou um caju é bom demais, viu? Eu vou até guardar para na hora do show a turma não devorar aqui. Nando Poeta, agradecer a você. Oi? Faltou declamar poesia nova aqui. Não, dá tempo. Não temos tempo? Temos. Vamos lá. Essa poesia é atualíssima, né, Nando? É. Essa, vamos lá. Só lembrando que a convenção do partido é dia 26 aqui no sindicato, no Simpol, às 17h30. A nossa cidade, gente, é o nosso torrão querido, aonde os passos se fincam num caminhar destemido, os frutos do solo brotam mesmo num tempo sofrido. Natal, o meu berço amado, a terra que me deu norte, nas veredas mais estreitas, livrei-me de muito corte. Nos passos firmes trilhados, meu coração pulsa forte. Agora veremos logo um roteiro habitual. Vem político no seu lar, com sua fé divinal, prometendo céu e estrela para brilhar em Natal. No período eleitoral é muito comum se ver, na sua porta de casa, candidato a aparecer, vem jurando de pé junto, tudo no mundo fazer. Não importa se já teve o tempo todo no mundo, diz que agora vai fazer cada obra num segundo, com dinheiro esborrotando de um buraco tão profundo. A saúde e a educação sempre na ponta da língua, a segurança segura, diz não ter nenhuma íngua. Seu povo é prioridade, não deixa ninguém à míngua. Um mundo de fantasia se cria da eleição. Quando o processo se vai, vemos a enrolação. As promessas de campanha são enterradas no chão. Os problemas acumulam, a corda quebra de um lado. O povo que paga o pato, com seu salário minguado, sem casa, emprego e comida, vai vivendo aperreado. Quando ganha as eleições, Cefas, esquece toda a campanha. Tudo que foi prometido foi fruto de barganha. As promessas evaporam, no chicote o povo apanha. O ônibus superlotado, a passagem super cara, um teto para morar, sempre é coisa muito rara. A fome batendo a porta, por nenhum minuto para. O povo tem que aprender, não cair em armadilha. Um partido vende a imagem, diz fulano é maravilha, noutra campanha aparece com outro santo na trilha. Sabemos que a eleição não mudará nossa vida. Entramos nessa jornada com a consciência erguida, na defesa dos direitos para a luta ter saída. Fique atento, eleitor. Dê um troco à enganação, vote com a consciência, não dê seu voto em vão, a vida um dia mudará, fazendo a revolução. Um dia que o povo unido dê um basta a tudo isso, por fim a desigualdade assumindo o compromisso de erguer um novo mundo, na ordem de um reboliço. No viver da humanidade, vimos que o capitalismo suga o suor e o sangue, joga o trabalho em abismo e combate a todo custo a ideia do comunismo. Enquanto você ficar prisioneiro da mentira, sem lutar com nossas forças, essa mesa nunca vira. É preciso acreditar, ter a igualdade na mira. Nossa! Muito bom. Terminando, né? Muito bom, terminamos. O Bardalos aqui tá lembrando, para eu repetir aqui, Cida Lobo e Edinho no show A2, 21 horas aqui no Bardalos. Agradecer a todo mundo, o pessoal do PSTU aqui em peso, muita gente bacana aqui. Agradecer a equipe, José Agro, Natália Chagas, Lula Belmont, Luiz, Natália aqui do Bardalos, todo mundo aqui. E agradecer a equipe de uma última salva de palmas para o show que foi Nando Poeta, com poesia e política. Muito obrigado a todos e todas. Fiquem ligados no Conversa de Botequim.